Eu acho que eu me coloquei dentro de toda uma polêmica sobre anarquismo, comunismo, serem utópicos ou não, coisa do Henri Bugalho. Teve um comentário, então, aqui no canal que eu achei muito interessante e que tudo isso, inclusive o fato de eu estar lendo um pouco sobre anarquismo, para debater com Glaucio, mais uma série de coisas, me fez pensar um pouco, então, né, nessa questão do o anarquismo ser utópico ou o comunismo ser utópico. Recomendo que assistam um vídeo que eu fiz sobre o Bugalho, etc., pra gente começar a fazer um diálogo aqui, né? Eu quero esse vídeo sobre fazer um diálogo com as pessoas que me assistem. Já tem uma quantidade considerável de pessoas, já tem pessoas muito inteligentes me acompanhando aqui, então eu acho muito interessante a gente fazer esse diálogo, né? Porque eu sei que tô fazendo muita treta por aí, né? Treta gera engajamento, eu sei que vocês gostam, eu também não fujo de uma treta, mas eu sinto falta um pouco de produzir conteúdo assim um pouco mais elaborado, um pouco mais aprofundado, que eu sei que vai gerar menos engajamento. Então quem gosta do canal, quem acompanha já o canal, senta o like com força, porque a gente vai precisar desse engajamento. Então eu quero fazer 2 vídeos, eu vou gravar 2 vídeos sobre o tema, talvez eventualmente mais coisa, né, sobre essa ideia, né, do anarquismo ser utópico ou não. E eu não vou falar sobre esse tema hoje, eu vou falar sobre um tema que ele tá anterior a isso, tá, que ele, pra mim, ele é a base de tudo, que é a ideia de que o gênero homo, né, o gênero humano, a espécie homo sapiens é necessariamente violenta, má, e não tem como a gente criar uma sociedade comunista, anarquista, o que quer que seja isso. Também não vamos falar disso nesse vídeo, vai ser só no próximo, então segue o canal se você não segue. Mas assim, existe uma ideia muito forte, muito enraizada de que não dá certo porque nós somos maus por natureza, e isso é uma grande de uma bobagem, e eu diria mais, é anticientífica. Mas assim, eu queria começar então falando de 2 livros. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E eu vou dar uma visão muito superficial sobre esses 2 livros. O primeiro livro ele é um pouco mais água com açúcar, ele não é escrito por um radical, ele é escrito por um reformista chamado Rutger Bregman. Aqui ó, Humanidade, uma história otimista do homem. O título original é Humankind, A Hopeful History. Não tem essa do homem no título original. O que é interessante é que é um livro que desmistifica, é um historiador, então um historiador holandês, o Rutger Bregman. Ele inclusive é famoso pelo livro que ele tem sobre renda universal para todo mundo no mundo. É um livro interessante também, tá? Utopia para realistas, eu acho, uma coisa assim. Eu também já li, eu gostei tanto desse livro que eu acabei lendo outro. Mas assim, independentemente disso, é um livro que inclusive refuta e critica o Yuval Noah Harari, que a gente já tem um pé atrás com ele, né? O autor de Sapiens e Homo Deus, etc. E só lembrando de alguns pontos interessantes desse livro, né? O objetivo é desmistificar essa ideia de que somos maus por natureza, etc. Ele começa também o livro falando de algo do cultura popular, que é O Senhor das Moscas, é um livro que faz muito sucesso, mas também tem filme. Eu lembro, inclusive, eu assisti o filme, tá? Um filme bem feito, inclusive eu gosto, um filme divertido de assistir, tá? Sobre jovens que ficam perdidos numa ilha deserta, e o que acontece é que eventualmente eles vão entrar em conflito e vai dar merda porque a natureza humana é má, tá? É um livro de literatura, mas ele fica conhecido como um livro muito realista, ele é entendido como um livro realista que representa o que é a humanidade. E o Bregman vai pesquisar se acontece na história da humanidade algum momento onde crianças, jovens, ficam perdidos numa ilha deserta. Ele consegue achar um caso, ele consegue entrevistar sobreviventes que agora são idosos, tá? E ele vê que, na verdade, o que teve foi muito coisa pacífica. Foi muito os jovens se unindo para sobreviver, sobrevivendo e sendo resgatado com alguns conflitos que eles conseguiram resolver. Ele também refuta a tese de que do Harari, então, né? O Harari explora uma tese no Sapiens e apresenta ela meio como verdade, de que somos nós, né? Os Homo sapiens, provavelmente, que extinguiram todas as espécies de Homo, como os Neandertales, né? O Homo Neanderthalis, os Neandertais. Então, ele vai desenvolver essa tese, e o
o Bregman vai dar outra tese, né? Vai desenvolver outra tese, inclusive pegar a tese de outras pessoas, né? São dois historiadores pegando pesquisa científica dos outros, o que não tem nada de errado nisso, e comentando sobre elas, né? Então ele vai desenvolver a tese de que, na verdade, o que matou as outras espécies foi a era glacial, a última era glacial, e nós sobrevivemos porque nós somos mais cooperativos. Tá? Não é nem a nossa inteligência que garantiu isso, é o nosso potencial de cooperação. E o que a gente tem, o que você precisa entender aqui, né, é que a gente tem dados, a gente tem fatos científicos que não podem ser negados, e nem Harari nem Bregman negam esses fatos, mas para além dos fatos, não existe uma leitura sobre eles que se impõe a nós como última e universal. Tá entendendo? Então não é relativismo, não é negacionismo de fatos nem nada. É entender que quando a gente vai pegar esses fatos científicos, né, arqueológicos, antropológicos, etc., nós estamos construindo narrativas em cima deles, tá? E a gente muitas vezes apresenta essas narrativas como verdadeiras. E a indústria cultural vai propagar as narrativas que mais interessam ao sistema. Por isso que o Harari é tão mais famoso que o Bregman, tá? Por isso que, e o Bregman também é famoso porque ele também não é um revolucionário que tanto ameaça o status quo nem nada, tá? Então isso precisa ficar claro. Mas entenda que ele é muito superior ao Harari, por exemplo. O que não quer dizer grandes coisas, mas tudo bem. Mas assim, e ele é menos famoso, ele é menos conceituado. O Harari está se tornando um grande guru porque ele consegue dar um ar, às vezes, até meio progressista em teses completamente reacionárias. A gente precisa entender que nós temos alguns fatos que a ciência nos proporciona e nós montamos os quebra-cabeças a partir deles, e esses quebra-cabeças não são, em momento algum, neutros. Outra coisa legal do livro é que ele desmistifica dois experimentos científicos que são muito famosos também, vem filme, documentário, blá blá blá, que é o experimento de aprisionamento de Stanford, do Philip Zimbardo, e a experiência de Milgram, de Stanley Milgram, tá? Eles viraram grandiosíssimos na área de psicologia, na área deles, propagados até hoje, super bem conceituados. Ele conta toda uma história que é, assim, terrível, você fica enojado com a indústria cultural. Eu realmente recomendo a leitura desse livro, tá? Especialmente se você tem dificuldade, não quer pegar coisa muito complexa, etc. Um livro muito simples, muito tranquilo pra gente começar, porque não vai ser num vídeo de YouTube que a gente vai desmistificar isso, mas pra gente começar a desmistificar essa ideia de que a natureza humana é má por natureza, de que nós precisamos de estados fortes para colocar a natureza humana no lugar. E daí vem o livro que, puta que pariu, esse livro, assim, dá vontade de estudar ele. Eu já li ele, tá? Eu já li, mas eu tô com vontade de estudar esse livro, é enorme, assim. Tô até pensando se vale a pena trazer mais desse livro pro canal em aulas mais densas, tá? Eu vou fazer um experimento que eu não vou, não é uma promessa, tá? Mas que é o despertar de tudo. Uma nova história da humanidade do David Graeber e o David Weingrow, tá? O David Graeber, eu já falei muito no canal, virou assim um dos meus autores favoritos. Ele é um antropólogo anarquista, ficou famoso por ser um dos organizadores do Occupy Wall Street. Ele faleceu 3 semanas depois de terminarem esse livro, tá? Infelizmente, parece uma pessoa muito interessante. E o David Weingrow é uma pessoa que é mais difícil de entender, de achar a posição política dele. Eu acho que é muito de acordo com a do Graeber, tá? Ele tá vivo agora, ele tem TED, ele dá palestra. Eu quero até me entender melhor, assim, pesquisar um pouco mais sobre ele. Tô carente disso, tá? Já li muito do Graeber, pretendo ler mais do Graeber, já pesquisei muito sobre o Graeber, pretendo também, acho interessante o Weingrow, que ele é um arqueólogo, tá? Ele também tem formação em antropologia, na verdade, eu pesquisei, não sei se eu entendi direito, mas ele também tem formação em antropologia, mas ele dedica a carreira dele à arqueologia. Eles se unem e passam um tempão pesquisando e fazem um trabalho significativo, brilhante, eu diria. E assim, a gente está lidando aqui com ciência séria, tá ligado? Ciência séria. E desmistificar essa ideia de que existe uma história linear da humanidade, né? Qualquer que seja ela, a história da humanidade é plural. Existiram inúmeras experiências autoritárias e igualitárias, tá? A gente não tá fadado a nada. Eu quero ler uma pequena citação deles. Só para dar uma ideia de como é diferente o quadro que se configura, hoje está claro que as sociedades humanas, antes do surgimento do cultivo agrícola, não se limitavam a pequenos bandos igualitários. Pelo contrário, o mundo dos caçadores-coletores, antes da chegada da agricultura, era repleto de experiências sociais arrojadas, parecendo muito mais um variado desfile carnavalesco de formas políticas do que as insípidas abstrações da teoria evolucionária. A agricultura, por outro lado, não determinou o aparecimento da propriedade privada, nem marcou um avanço irreversível rumo à desigualdade. Na verdade, muitas das primeiras comunidades agrícolas eram relativamente isentas de níveis e hierarquias, e longe de estabelecer
estabelecer sólidas diferenças de classe, um número surpreendente das primeiras cidades do mundo se organizava segundo linhas de claro teor igualitário, que dispensavam governantes autoritários, políticos, guerreiros ambiciosos ou mesmo administradores opressores. Aqui eles estão dentro de um contexto, eles estão tanto atacando essa visão de uma história linear de igualitário, caçadores-coletores igualitários, então, que daí quando veio a agricultura, né, isso está no Sapiens do Harari, tá? Quando veio a agricultura, para você ver como o Harari foi importante para a manutenção dessa ordem, onde a gente não imagina um futuro para a humanidade. Então, veio a agricultura e a agricultura aprisionou todo mundo e daí agora não tem muito o que fazer, a gente precisa dos estados, a gente precisa desse poder autoritário, né, que é o Estado sobre nós. Então, é desmistificar essa ideia de que a agricultura veio e ferrou tudo. A agricultura já existia possibilidade de agricultura e várias comunidades simplesmente rejeitaram elas, porque para que eu vou ficar parado aqui se eu posso ter uma vida de caçador-coletor, se eu posso fazer isso? Enfim, a humanidade é um desfile carnavalesco. Eles também começam a criticar, né, as duas alternativas quando a gente pensa se a natureza humana é boa ou má. A gente vai ou para Hobbes ou para Rousseau. Eles desmistificam ambas, tá? Ambas são problemáticas e ambas jogam pro status quo, né? O Hobbes, uma direita, uma centro-direita, o Rousseau uma centro-esquerda, mas enfim, nenhuma dessas duas opções é radical e nenhuma dessas opções é científica, baseada nos fatos. O que a gente tem que trazer é ciência. A gente precisa... Esse vídeo é sobre você entender que existe uma ideologia que diz que a natureza humana é boa ou má ou qualquer coisa do gênero e a gente precisa superar essa ideia, tá? Porque ela também não é científica. E daí vai ter toda uma indústria cultural que vai tentar dar um ar de cientificidade dessa ideia, a destruir completamente a nossa imaginação em busca de um outro mundo, porque a gente vai acreditar que não é possível um outro mundo e a gente vai, pior ainda, a gente vai acreditar que isso é científico, tá? Então, essa minha briga, essa minha luta que vocês já viram no vídeo anterior, né, lá sobre Átila, etc., de que a divulgação científica é uma coisa neutra, etc., é completamente nefasto pensar dessa maneira. A gente precisa sim se apropriar da ciência, né? Inclusive, embora seja famoso esse vídeo do Graeber, né, não é tão famoso quanto deveria, o Sapiens ainda é mais famoso. O Yuval Noah Harari está se transformando num guru, um guru que apoia o genocídio israelense, ele mesmo é israelense. Ele, 2 semanas antes de começar o conflito Israel-Palestina, estava falando que o Netanyahu era um ditador e estava tentando acabar com a democracia de Israel. Quando acontece o conflito, ele para tudo e começa a defender, tá? Então eu já fiz vídeo sobre isso naquele período, inclusive. E ele é declaradamente um imperialista. Então a gente precisa entender que estamos sim, né? A gente está sim construindo uma série de narrativas que aprisionam a nossa imaginação. Na nossa sociedade, a gente chama de realismo político essa visão de que a natureza humana é má e de que a gente precisa de maneiras, né, de lidar com essa natureza deturpada. Eu diria, inclusive, o quão cristão é isso, e a gente chama isso de realismo, tá? O próprio Rutger Bregman, ele fala, olha, isso não me parece nada realista, tá? Não me parece nada realista, e de fato não é. O realismo é a gente lidar com o fato de que a natureza humana é extremamente plural, não existe uma linearidade na história. O que a gente chama de realismo é uma construção da indústria cultural, porque quem detém o poder, né, a classe dominante, quer convencer a gente disso, quer acabar com a nossa imaginação e quer que a gente não consiga pensar em outro mundo e que até mesmo as consciências mais progressistas, né, então o Henri Bugalho coopta todas essas consciências progressistas para um derrotismo, para a ideia de que não é possível criar outro tipo de sociedade, tá? Então a gente vai precisar ter outro vídeo para pensar um pouco melhor nessa questão de criar outro tipo de sociedade. O objetivo desse vídeo é lançar a sementinha, né? Indicar 2 livros para vocês, ver qual que é o interesse em vocês em ter mais conteúdo sobre isso e pensar, né? Não estamos fadados, não somos deturpados por natureza. Isso, inclusive, já é tecnologia cristã, tá? Já é tecnologia do cristianismo, tá? O pecado original, a queda e blá blá blá. Não está separado e não é científico. A gente está falando aqui do trabalho de um grande antropólogo, de um grande arqueólogo e de um grande historiador, que engolem muito menos esse tipo de balela. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.